Você já se perguntou o que faria se encontrasse alguém abandonado para morrer no meio do nada? Não é sobre heroísmo, é sobre escolha. E toda escolha no Oeste carrega o peso de uma bala ou de uma consciência. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonah Hale. Tenho 52 anos e sou fazendeiro aposentado, ex-caçador de recompensas. Já vi muita coisa feia nessa vida, mas nada me preparou para o que eu ia encontrar naquele meio-dia ardente. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve, é rapidinho e ajuda muito o canal. Por favor, não me deixe cair. Essa foi a primeira coisa que eu ouvi. Um sussurro carregado pelo calor, quase morto, mas ainda vivo. Eu tinha parado meu cavalo na cerca da divisa da minha propriedade. O mundo se estendia plano e vazio, debaixo daquele sol do meio-dia. Por um longo momento nada se moveu, nem o moinho de vento atrás de mim, nem os corvos no alto, só aquele sussurro fraco, desesperado. Foi então que eu a vi, meio enterrada na poeira. Uma mulher estava caída, enrolada em cordas e tecido rasgado, a pele queimada pelo sol, os pulsos cobertos de bolhas por causa das amarras. A terra já tinha começado a reclamá-la para si, mas ainda não completamente. Eu desci do cavalo devagar, as botas afundando na terra vermelha. Já tinha encontrado corpos antes, lá nos tempos em que eu caçava homens por dinheiro. Mas esse corpo ainda tinha um batimento cardíaco, fraco, quase sumindo, mas ainda ali. Os lábios dela racharam quando ela tentou falar. Eles me abandonaram. Ela murmurou com a voz rouca, quebrada. Eu pressionei 2 dedos no pescoço dela. Ainda lutando, ainda aqui. Eu congelei. Meus olhos se estreitaram. E então eu fiz algo que ninguém esperava. Eu a levantei com cuidado, como se ela fosse algo que pudesse se despedaçar a qualquer momento, e a carreguei em direção ao celeiro. A poeira girava ao nosso redor como fumaça de um velho pecado. Pela primeira vez em anos eu não ouvi fantasmas. Só um batimento cardíaco, e não era o meu. O celeiro era um santuário construído a partir da tristeza, silencioso, escuro, quieto demais para ser confortável. Eu a deitei num cobertor velho de lã, o mesmo que minha esposa usava para enrolar os potros no frio. Me ajoelhei ao lado dela e derramei água da chuva de uma caneca de lata sobre as mãos dela. Os dedos dela se contraíram, instinto, não confiança. Eu falei baixo. Calma agora, você tá segura aqui. Eu não tinha certeza se isso era verdade. Não aqui fora. Não com homens como aqueles que fizeram isso com ela andando livres por aí. Ela se mexeu, os olhos piscando e se abrindo. Eram verdes debaixo da sujeira, não brilhantes, não suplicantes, só cansados, exaustos. Por que você parou? Ela perguntou. Você podia ter continuado cavalgando. Eu olhei para baixo, para as minhas mãos calejadas, marcadas, feitas para machucar. Não pareceu certo, eu disse. Ela deu uma risada pequena e amarga. Nada aqui fora parece certo. Eu me virei antes que ela pudesse ver o que aquela risada fez comigo. Quando voltei com água limpa, ela estava tremendo. Eu cobri os ombros dela com meu casaco e fui até o baú de cedro no canto. Eu não tinha aberto ele desde que minha esposa morreu. Lá dentro havia roupas, uma blusa de algodão, uma saia marrom dobradas com cuidado como uma oração. Eu as trouxe, coloquei perto dela e recuei. Estão limpas, eu disse. Eram dela. O ar ficou pesado entre nós. Ela engoliu em seco. Eles me chamavam de Eve. Eu balancei a cabeça devagar. Esse é um bom nome. Significa começo. Ela olhou pro teto. Parece mais um fim. Foi então que de longe um assobio. 3 notas curtas, carregadas pelo vento. Meu rosto endureceu. Aquele som não era aleatório. Eu mesmo já tinha usado ele uma vez. Um sinal entre homens que vinham terminar o que começaram. Eu olhei pela janela. O deserto ardendo branco sob o sol. Eles estão vindo, eu murmurei. E quando me virei de volta para ela, ela viu. O velho caçador de recompensas ainda vivendo por trás da minha calma. No meio-dia, o sol tinha dentes. Eu selei meu cavalo devagar, os olhos varrendo a colina de onde o assobio tinha vindo.
Eve estava parada na porta envolta na blusa da minha esposa. Era muito folgada nos ombros dela, mas a fazia parecer menos um fantasma. Você não precisa ficar, ela disse. Eu apertei a correia da cela. Não estava planejando fugir. Eles vão te matar, ela avisou. Talvez, eu disse, mas não antes de eu perguntar para eles o porquê. Ela deu um passo à frente, a dor visível em cada movimento. São 3 deles, eles... A voz dela quebrou. Ela se firmou. Eles pegam o que querem e depois riem disso. Eu olhei para ela, realmente olhei. Ela não estava mais chorando. Ela estava com raiva, e talvez fosse isso que a mantinha viva. Eu toquei a aba do meu chapéu. Se eles vierem, você fica dentro. Não faz barulho. Ela cerrou os punhos. E se você não voltar? Eu dei um meio sorriso. Então acho que você espera até o vento parar. Enquanto eu cavalgava, o moinho de vento rangia atrás de mim, lento e constante, como se estivesse rezando baixinho. Eles apareceram ao anoitecer. 3 cavaleiros empoeirados, confiantes, cruéis. O tipo de homem que aprendeu há muito tempo que a lei só funciona se você consegue correr mais rápido que ela. Os cavalos deles beberam do meu coxo enquanto eles desceram e cuspiram fumo na terra. O líder sorriu largo, mostrando um dente lascado. Boa noite, vizinho. Estamos procurando uma fugitiva. Uma coisinha má. Sempre mentindo, sempre causando problema. Eu me apoiei na cerca. Não vi ninguém além da minha sombra. É mesmo? Disse o cara com os nós dos dedos quebrados. Você se importa se a gente der uma olhada no seu celeiro? Eu inclinei a cabeça. Fiquem à vontade. Eles trocaram sorrisos. Presa fácil, eles pensaram. Dentro do celeiro ela congelou. Ela podia ouvir as botas deles esmagando a palha, as risadas afiadas como facas. Eu os segui para dentro, as mãos soltas ao lado do corpo. O líder pegou uma lanterna, balançou em direção às portas das baias, vazias. Então ele parou. Uma blusa pendurada num prego perto da porta, limpa, dobrada, cheirando levemente a sabão. O sorriso dele ficou cruel. Engraçado, fazendeiro. Você tem uma blusa de mulher aqui, mas nenhuma mulher. Eu não disse nada. Talvez ela esteja escondida debaixo da sua misericórdia. O homem zombou, atrás dos fardos de feno. Eve mordeu o lábio até sangrar. Ela não ousou se mexer. Minha mão se contraiu em direção ao quadril. Então eu congelei. Meus olhos se estreitaram e eu disse algo que ninguém esperava. Voltem ao amanhecer. Eu disse a eles. Tragam o xerife se vocês tiverem um. Eles riram todo o caminho até a porta. Fique comigo aqui porque o que acontece a seguir muda tudo. E se você está assistindo isso sem apertar em inscrever-se, parceiro, você é do tipo que pede uma cantina emprestada e devolve vazia. Não seja esse cara. Sol afundou, o ar esfriou e eu esperei. Me sentei na varanda com meu rifle no colo, ouvindo o moinho de vento ranger a cada poucos segundos. Aquele som significava vida. Também significava aviso. Lá dentro, Eve me observava de uma janela. O coração dela batendo alto o suficiente para abafar os grilos. Quando a noite se abriu com o estalo de um galho, eu não me mexi. Eu conhecia aquele som. O segundo homem sempre voltava. O covarde, aquele que queria provas. A porta do celeiro rangeu. Uma lanterna tremulou lá dentro. Eu caminhei quieto, as botas sussurrando sobre a palha. O homem dos nós quebrados estava lá dentro. Uma mão segurando uma pistola, a outra tremendo. Você não devia ter mentido. O homem sibilou. Eu me aproximei. Você não devia ter vivido. A pistola se levantou. Eu me movi mais rápido. Eu bati no cano de lado, agarrei a gola do homem e o girei contra a parede. A lanterna caiu derramando fogo na palha. Por um batimento cardíaco, ambos os homens congelaram e então o fogo saltou. Eu dei um soco nele uma vez, limpo e forte. Então agarrei a lanterna em chamas e a joguei lá fora na terra. Eve gritou do sótão, o som cortando tudo. Eu olhei para cima e a vi ali em pé, segurando meu revólver, apontado direto para o homem que a ouviu. Ela estava tremendo, não de medo, de fúria. O homem cuspiu sangue. Vai lá então, faz isso. Eu encontrei os olhos dela. Você não deve nada a ele. O fogo crepitava. Os cavalos batiam os cascos e bufavam. E por um momento o tempo parou. Então ela abaixou a arma. Não, ela disse. Mas você deve. Eu balancei a cabeça uma vez e terminei aquilo com um único tiro. Você ainda está comigo? Bom,
Porque é aqui que o passado de um homem decide se o futuro dele vale alguma coisa. Nós o enterramos ao amanhecer. Sem marcador, só poeira. O moinho de vento girava devagar atrás de nós, rangendo como um velho relógio, contando o perdão. Eve sentou no trilho da cerca, os braços envolvidos ao redor de si mesma. Os hematomas nos pulsos dela tinham começado a desaparecer. Você já se cansa de salvar pessoas? Ela perguntou baixinho. Eu balancei a cabeça. Não é o que eu faço. Eu só estanquei o sangramento tempo suficiente para elas poderem ir embora. Ela sorriu levemente. Você não estancou o meu? Não, eu disse. Você mesma fez isso. Ficamos em silêncio por um tempo, o deserto cintilando sob o calor crescente. Então ela disse, a parte que me quebrou um pouco. Eu pensei que estava morta quando você me encontrou. Eu olhei para ela. Os olhos escuros como o poço atrás do celeiro. Eu também estava. Ao meio-dia, o céu era puro fogo. Eve estava ao lado do cavalo que eu selei para ela. Uma égua gentil, firme como a verdade. Eu entreguei as rédeas a ela. Tem uma cidade 2 dias a leste, eu disse. Você vai encontrar um médico e paz se tiver sorte. Ela olhou para mim. E você? Eu sorri. Eu tenho cercas para consertar e fantasmas para discutir. Ela estendeu a mão. Colocou a mão no meu peito, bem sobre a cicatriz onde meu distintivo costumava ficar. Obrigada, ela sussurrou. Eu balancei a cabeça uma vez. Não me agradeça ainda. Você foi a que cavalgou em direção à luz. Enquanto ela montava, o moinho de vento gemeu uma última vez. Não quebrado, só cansado. Ela olhou para trás apenas uma vez. Você vai ficar bem algum dia, eu disse. E ela sorriu. Isso é bom o suficiente. Eu a observei cavalgar até que ela não fosse nada além de uma cintilação contra o horizonte. O celeiro ficou atrás de mim, o moinho de vento girando devagar. Cada rangido soava como o nome dela. Jonah Hale sentou na varanda, chapéu inclinado baixo, e finalmente se permitiu respirar. Porque num mundo que só sabia como tirar, a misericórdia dessa vez tinha devolvido algo. E em algum lugar entre o céu e a poeira, um novo começo esperava, quieto, teimoso, vivo. Mas o deserto nunca deixa nada sem resposta. E aqueles homens que riram na minha porta, eles não eram o tipo que esquecia. 2 dias depois, quando o sol ainda aquecia a terra, eu ouvi de novo. Não um assobio dessa vez, mas o som inconfundível de cavalos, vários cavalos. Eu sabia que eles voltariam. Homens como aqueles sempre voltam. Eles cavalgaram até minha porta com armas em punho, rostos marcados pela raiva. O líder, aquele do dente lascado, desceu do cavalo com os olhos em brasa. Você matou meu irmão, ele gritou. E agora vai pagar por isso. Eu fiquei parado na varanda, rifle na mão, calmo como a manhã antes da tempestade. Ele veio atrás de algo que não era dele. Eu respondi. E eu dei a ele a chance de ir embora. O líder cuspiu no chão. Chance? Você não dá chance nenhuma, velho. Você é um assassino. Eu inclinei a cabeça levemente. Pode ser, mas eu não sou um covarde. E é aí que a diferença mora. Os outros homens cercaram a propriedade. Armas apontadas, tensão no ar como pólvora prestes a explodir. Eu sabia que aquele era o momento. O momento em que ou eu me curvava, ou eu ficava de pé até o fim. E eu nunca fui de me curvar. O líder deu um passo à frente, mão no coldre. Você acha que é algum tipo de herói? Eu balancei a cabeça. Não. Só um homem cansado que fez a escolha certa uma vez na vida. E se eu tiver que morrer por isso, que seja. O silêncio caiu como chumbo. Até os cavalos pararam de se mexer. E então de dentro do celeiro veio um som. Um tiro. Certeiro. Limpo. Um dos homens caiu. Eve saiu da sombra. O revólver ainda fumegando na mão dela. Ela não disse nada. Só caminhou até ficar ao meu lado, firme, com o olhar fixo nos homens restantes. O líder hesitou. Ele olhou para ela, depois para mim. E finalmente entendeu. Ele não estava enfrentando um velho fazendeiro. Ele estava enfrentando 2 sobreviventes que já tinham perdido tudo e não tinham mais nada a temer. Ele recuou, devagar, montou no cavalo e, sem dizer uma palavra, cavalgou para longe levando os outros com ele. Quando a poeira baixou, Eve abaixou a arma. As mãos dela ainda tremiam, mas o rosto estava firme. Eu pensei que você tinha ido embora, eu disse. Ela sorriu cansada, mas viva. Eu ia. Mas aí percebi que ainda tinha uma dívida. Eu balancei a cabeça.
Você não me deve nada. Ela olhou para o horizonte. Não é com você. É comigo mesma. As semanas que se seguiram foram estranhas. Não ruins, só diferentes. Eve ficou. Não porque precisava, mas porque escolheu. Ela ajudava no celeiro, consertava cercas, cuidava dos cavalos. Eu ensinei ela a atirar melhor, a cavalgar com mais confiança. Ela me ensinou a rir de novo, coisa que eu tinha esquecido como fazer. A fazenda, que antes era só um lugar onde eu esperava morrer, virou um lar de novo. Não do jeito que era antes, mas do jeito que precisava ser agora. O moinho de vento continuava rangendo, mas não soava mais como lamento. Soava como música. Numa manhã fria, enquanto o sol nascia devagar sobre as colinas, Eve sentou na varanda comigo, uma caneca de café quente nas mãos. Você já pensou em sair daqui? Ela perguntou. Eu olhei para o horizonte. Todos os dias. Mas aí eu acordo e percebo que não tenho mais para onde ir. Ela tomou um gole. E se a gente fosse juntos? Eu a olhei, surpreso. Para onde? Ela deu de ombros. Qualquer lugar que não seja aqui. Qualquer lugar que a gente possa começar do zero. Eu pensei nisso. Pensei em deixar a fazenda, em deixar os fantasmas para trás. Mas então percebi algo. Eu não precisava fugir do passado. Eu só precisava fazer as pazes com ele. Eu balancei a cabeça devagar. Não, Eve, eu não vou fugir de novo. Mas se você quiser ir, eu não vou te segurar. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu não quero ir. Só queria saber se você queria. Ficamos sentados ali, em silêncio, enquanto o mundo acordava ao nosso redor. E pela primeira vez em anos, eu senti algo que pensei ter perdido para sempre. Paz. Os meses passaram. A fazenda prosperou. Eve plantou um jardim perto do celeiro. Flores silvestres que ela disse que iam trazer cor ao deserto. Eu ri dela na época. Disse que o sol ia matar tudo em uma semana. Mas eu estava errado. As flores cresceram. Pequenas, teimosas, coloridas. Assim como ela. Uma tarde, enquanto eu consertava a cerca perto do moinho, Eve veio até mim com uma expressão estranha no rosto. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse. Eu parei o que estava fazendo e me virei para ela. O quê? Ela respirou fundo. Eu tô grávida. O mundo parou. Eu a olhei sem saber o que dizer. Ela continuou rápido, nervosa. Eu sei que a gente nunca falou sobre isso. Eu sei que você não pediu por isso. Mas eu queria que você soubesse. Eu larguei o martelo e caminhei até ela. Coloquei as mãos nos ombros dela, firme, mas gentil. Isso é seu? Perguntei. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não. É nosso. Eu a puxei para perto e a segurei como se ela fosse desmoronar. E talvez fosse. Talvez nós dois fôssemos, mas não naquele dia. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida. Eu construí um berço com madeira do celeiro. Eve costurou roupinhas com tecido que minha esposa tinha deixado. A fazenda, que antes era só um lugar de sobrevivência, virou um lugar de esperança. E quando o bebê finalmente nasceu, numa noite quente de verão, eu segurei aquela criança pequena e frágil nos meus braços e soube. Eu soube que tudo que eu tinha passado, toda a dor, toda a perda, tudo tinha valido a pena. Porque aquele momento era o recomeço que eu nunca pensei que ia ter. Eve olhou para mim exausta, mas feliz. Como a gente vai chamar? Eu olhei para a criança, então para ela. Hope, eu disse. Esperança, ela sorriu. É perfeito. Os anos passaram. Hope cresceu forte, curiosa, cheia de vida. Eve e eu construímos uma vida juntos, não perfeita, mas nossa. E toda vez que eu olhava para o moinho de vento, toda vez que eu ouvia aquele rangido familiar, eu me lembrava. Eu me lembrava daquele dia no deserto quando eu encontrei ela. Eu me lembrava da escolha que eu fiz. E eu sabia que tinha feito a escolha certa. Porque no fim, não é sobre o que a gente perde. É sobre o que a gente escolhe salvar. E eu escolhi salvar ela. E ela escolheu salvar a mim, numa tarde tranquila, enquanto Hope brincava no jardim e Eve preparava o jantar. Eu sentei na varanda e olhei para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez em toda a minha vida eu não senti peso. Eu não senti culpa. Eu só senti gratidão. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter encontrado Eve. Gratidão por ter uma segunda chance. Oeste é um lugar duro. É um lugar que tira mais do que dá. Mas de vez em quando, se você tiver sorte,
Se você fizer a escolha certa, ele te dá algo de volta. Ele te dá uma chance de recomeçar. E é isso que Eve e eu fizemos. A gente recomeçou. Não porque era fácil, mas porque era necessário. E enquanto eu sentava ali, ouvindo o moinho de vento ranger, ouvindo Eve cantar na cozinha, ouvindo Hope rir no jardim, eu soube. Eu soube que tinha encontrado o que eu tinha procurado a vida inteira. Um lar. Então, meu amigo, se você chegou até aqui comigo, eu quero te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, você teria parado? Você teria ajudado? Ou você teria cavalgado para longe? Pense nisso. Porque a vida é feita de escolhas. E toda escolha que a gente faz define quem a gente é. Eu escolhi parar. Eu escolhi ajudar. E essa escolha mudou minha vida. Então eu te pergunto de novo. O que você teria feito? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu quero saber. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E agora, antes de eu me despedir, eu quero falar uma coisa do fundo do coração. Eu sei que muitos de vocês assistem esses vídeos tarde da noite. Eu vejo os comentários, eu vejo os horários. E eu quero te pedir uma coisa. Cuida da sua saúde. Esses vídeos vão estar aqui amanhã. Mas você precisa descansar. Então se já tá tarde aí, desliga o celular, vai dormir. Cuida de você. Porque você importa. E eu também quero pedir desculpas se eu não respondo todos os comentários. A verdade é que eu não sou mais tão jovem. Depois de passar horas editando esses vídeos, eu fico cansado. Mas eu leio cada comentário. E cada um deles significa muito pra mim. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir essas histórias. E obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. Até a próxima, parceiro. E que o vento sempre sopre a seu favor.